Olha só, um auditório com capacidade para 500 pessoas, completamente lotado. Esse foi o cenário para receber o médium Divaldo Franco, neste sábado em Mogi das Cruzes. O Divaldo tem 250 livros que juntos chegam a 8 milhões de exemplares vendidos. Além disso, ele mantém um complexo educacional para mais de 3 mil crianças e jovens lá na Bahia. Inclusive, toda a venda de ingressos aqui em Mogi vai ser revertida para esse trabalho social chamado Mansão do Caminho. O auditório ficou lotado. Cerca de 550 pessoas vieram ver e ouvir o médium e palestrante Divaldo Franco. O Divaldo hoje é o nome mais importante do espiritismo e eu já tive a oportunidade de assistir outra palestra dele. É extremamente emocionante, é um aprendizado muito grande, é imperdível mesmo. Hoje ele, sem dúvida, é o maior nome dentro do espiritismo. Do Brasil, com certeza, e arriscaria até que é o maior nome no mundo. É um homem muito iluminado, tem uma vivência e uma ação social assim, muito grande, desempenha, né, uma ação social muito grande. Então, acho que qualquer contato com pessoas como ele assim, é muito enriquecedor. Né? É um contato que traz muita paz, mas traz também muitas lições assim, para a vida. Conhecido dentro da doutrina espírita como o maior médium e divulgador do espiritismo na atualidade, Divaldo Franco veio a Mogi das Cruzes no sábado para uma palestra na entidade espírita Caritas. Uma oportunidade cheia de expectativas para quem esteve no local. Já que o espiritismo educa, então cada vez que eu assisto uma palestra dele ou de outro palestrante, para mim é isso, é conhecimento, é evolução. Essa é a segunda vez que ele vem a Mogi das Cruzes. A primeira foi no ano passado e, mesmo assim, a direção do Caritas precisou de muita negociação para conseguir mais uma data na agenda do médium. Ele é o maior representante da doutrina espírita hoje, principalmente em oratória, mas também em exemplo, em trabalho, em toda a obra que ele faz. Mas como o nome dele é um nome transparente, todo mundo gosta e sabe do trabalho dele, a participação de todo mundo é sempre muito envolvente, todo mundo gosta muito. E quando se fala Divaldo, porque a gente não precisa falar doutor Divaldo nem senhor Divaldo, quando a gente fala Divaldo, as portas são sempre abertas. Assim como em 2016, a palestra deste ano também foi paga. O objetivo? Arrecadar dinheiro para o projeto social que Divaldo Franco desenvolve na Bahia há 64 anos. A gente queria ser um ajudante da Mansão do Caminho e deu um resultado muito bom. O ano passado nós temos 500 lugares, o ano passado era uma inscrição de R$100, então ele levou daqui 50 mil, que para eles é pouquíssimo, mas para nós foi uma ajuda grandiosa que nós ficamos felizes de ter feito. Fundada em 1952, hoje a Mansão do Caminho é um complexo educacional com 83 mil metros quadrados e 52 edificações que atende a 3 mil crianças e jovens de famílias de baixa renda. O complexo oferece diversas atividades socioeducacionais e profissionalizantes, como as oficinas de cerâmica, panificação e bordado. Toda a obra é basicamente mantida com a venda dos livros mediúnicos e dos vídeos gravados durante as palestras e seminários. Em Mogi das Cruzes, o tema da palestra foi Reencarnação e Vida. E antes de começar, Divaldo autografou os livros por 1 hora. No total, são 250 livros que, somados, chegam a 8 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Idealizados por 211 autores espirituais, todos esses livros foram psicografados por Divaldo Franco. Entre tantos, o preferido da Leila é esse. Por isso que ela fez questão de trazê-lo para ser autografado. Desde o começo, quando eu comecei há mais de 20 anos na doutrina, ele serviu muito para conhecer também a doutrina, né? Conta vários casos de pessoas, de desencarnados, de encarnados que tiveram muitas graças. Antes da palestra, nós conversamos com o Divaldo Franco. Ele falou sobre reencarnação, os desafios atuais do espiritismo e até sobre a situação do Brasil pela visão espírita. Primeiro, Divaldo explicou que, diferentemente do que sempre se pensou, a reencarnação não serve para corrigir erros do passado, e sim para acertarmos no presente. A reencarnação é um processo de reeducação, porque todos os nossos atos tiveram erros ao caminhar, ao enunciar palavras, ao conviver. Nós nos equivocamos. E de tanto nos equivocarmos, aprendemos aquilo que é correto. Tudo bem que eu faço, anulo o mal que eu fiz. E isso nos dá a oportunidade de fazer um enfoque da reencarnação de acordo com a mentalidade de cada época, o que a torna uma base sempre moderna, sempre atual. Depois falou que hoje o principal desafio do espiritismo não é a divulgação,
é fazer com que aqueles que se dizem espíritas coloquem em prática os aprendizados. Não basta, portanto, dizer-se espírita se os seus atos não são compatíveis com a proposta da doutrina. Nós temos muita preocupação, inclusive da internet, de divulgar na comunicação virtual, por todos os meios ao alcance. É válido, mas é muito mais válido quando a nossa conduta chama a atenção. Até da situação do Brasil, Divaldo falou, explicou que toda essa revelação dos métodos políticos faz parte de um processo de evolução. A Gênese, no capítulo 14, há uma frase que me comove, entre outras. A velha geração lutará contra a geração nova, isto é, aqueles que estamos acostumados ao erro ficaremos surpreendidos e achamos isso uma extravagância, uma injustiça. Tão acostumados estávamos ao crime e aos expedientes perturbadores. Então o Brasil está passando por um momento de renovação, uma renovação ético-moral que vai dar muitas dores, mas da qual nós sairemos com dignidade para evitar dores futuras. Por último, ele deixou uma lição ao lembrar um dos principais ensinamentos de Jesus, o significado da frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Se vós não amais a quem conheceis, como amareis a meu Pai a quem nunca vistes? Se Jesus veio e nos deu o exemplo de abnegação, de doação total, e nós não respeitamos, como iremos conceber o autor do universo que transcende a nossa capacidade de entender? Então Jesus é o caminho.